quero compartilhar um texto no Evangelho segundo Lucas com você. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, esse texto, que eu tenho certeza que a maioria de nós já ouviu alguma história, esse texto que inclusive já virou música. Eu me lembro que há uns anos atrás tinha uma música de um cantor gospel que ficou bastante famosa, e ela inclusive saiu da esfera religiosa. Cantores de pagode e de outros ritmos regravaram a música, ela se tornou popular e, em geral, nós víamos as pessoas falando acerca de Zaqueu. Eu me lembro de uma cena que me marcou muito. Um dia indo para Betel, passando próximo à igreja, um bar onde havia um daqueles aparelhos de som. Tinha um casal dançando assim, bem coladinho, e aparentemente depois de já exagerarem um pouco na bebida, e a música que estava tocando era: como Zaqueu, eu quero subir, entra na minha casa, entra na minha vida. São algumas coisas, irmãos, desse mundo, dessa realidade brasileira, tão marcada pela presença da igreja evangélica, mas ao mesmo tempo tão misturada. E em geral, quando eu olho para a história de Zaqueu, eu percebo que é comum que as pessoas se confundam sobre a personagem principal desse texto. Em geral, nós temos a tendência a nos voltar para esse texto e buscar destacar aquilo que Zaqueu fez, para que ele pudesse ver a Jesus, como ele se esforçou, como Zaqueu ele se envolveu com toda aquela realidade de subir em um sicômoro, para que ele pudesse alcançar ou visualizar Jesus. Mas eu quero te dizer que a personagem principal desse texto não é Zaqueu. Aqui a personagem principal é o próprio Cristo. E esse texto, na verdade, ele começa a nos falar, não aqui, mas antes mesmo, quando nós pegamos o contexto e entendemos que Jesus estava ensinando os seus discípulos. O cenário foi montado para que aqui Jesus então revelasse aquilo que ele estava ensinando aos seus discípulos durante a trajetória. O texto vai dizer que ele estava entrando em Jericó. Jericó era uma cidade importante. Essa era a última visita que Jesus faria a essa cidade. Se aproximava o momento em que ele seria entregue, o momento em que o nosso Salvador iria sofrer em nosso lugar e morrer em nosso lugar. E nesse momento então, Jesus vem de uma caminhada com os seus discípulos. Nós voltamos então a alguns capítulos e percebemos algumas histórias que vão desenhando então um pano de fundo para nós chegarmos no capítulo 19. E basicamente Jesus está ensinando os seus discípulos e trabalhando com os seus discípulos para que eles entendessem de maneira clara, inequívoca, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Senhor. Nós nos equivocamos com facilidade. Nós erramos muitas vezes o caminho, a rota em uma viagem. Nos equivocamos acerca da aparência. Nos equivocamos de diversas formas. Mas se tem algo que nós não podemos nos equivocar, é a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro, por exemplo, lendo essa história
de algo não tão recente, alguns anos atrás, que aconteceu comigo. Nós estávamos de férias e íamos passar uns dias em Caldas Novas. Essa é uma das cidades que os mineiros visitam bastante. Guarapari, que é a praia dos mineiros, não é a praia mais próxima, mas não sei porquê, mineiro gosta de ir para Guarapari, e em geral, quando a gente chega em Guarapari, a gente vê todo mundo que estava em Belo Horizonte, né? Então você sai de férias para reencontrar todo mundo do seu contexto. E a outra cidade é Caldas Novas. E nós estávamos saindo de Belo Horizonte, e o outro pastor que ficou lá agora em Belo Horizonte, o pastor Andrei, ele estava indo conosco em outro carro. E por algum motivo que eu não me lembro agora, nós não fomos juntos. Nós saímos em horários diferentes. E eu me lembro que durante a caminhada, durante a trajetória, nós recebemos a notícia de que ele estava bastante perdido. Ele confundiu Caldas Novas com Poços de Caldas. Caldas Novas está, vamos dizer, nessa direção, a mais de 700 quilômetros de Belo Horizonte. Poços de Caldas está nessa direção. Eu não sei de qual, mas imagino que em torno de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Então ele teve que dar toda uma volta para que ele pudesse chegar ao destino. Nós nos equivocamos com facilidade, mas se tem algo que nós não podemos nos equivocar, é a respeito do Evangelho do nosso Senhor. E nós vamos ver como o cenário, as histórias anteriores, nos fazem olhar para essa passagem e perceber a maneira como Jesus corrige o entendimento dos seus discípulos acerca do Evangelho. Você separou esse tempo para adorar ao Senhor, é tempo de reflexão. Isso é muito importante, precisamos pensar acerca da nossa vida. Precisamos avaliar o nosso próprio coração. Sócrates, o filósofo, disse no passado que uma vida que não é refletida, que não é avaliada, ela não vale a pena ser vivida. E em geral o pastor Tim Keller gosta de dizer que tem 3 formas do homem responder a Deus. E hoje, ao final desse culto, nós vamos nos perguntar, você que está em casa também, qual é a forma que eu tenho respondido a Deus? Basicamente são 3 formas. A primeira forma é a irreligião. Aqueles que abraçam o ateísmo, ou que abraçam o agnosticismo e dizem o seguinte: se Deus existe ou não, nós não podemos provar, isso para mim pouco importa, e eu vivo a minha vida como se Ele não existisse. Essa é a irreligião. A irreligião que alguns abraçam às vezes até sem perceber. São ateus práticos. Eles conhecem algumas coisas da religião, eles às vezes usam algumas palavras como graças a Deus, eles se referem a Deus no seu discurso, mas na prática eles vivem ao longo da semana como se Deus não existisse. A segunda forma do homem responder a Deus é a religião. A religião como empreendimento humano. O homem sem Deus, o homem agora por causa da queda, a Bíblia diz que Deus nos criou num estado de perfeição, mas que o ser humano, a humanidade se rebelou contra Deus. A nossa condição então, à parte de Deus, é de separação de Deus, e o homem então empreende formas de preencher no seu coração a necessidade que ele tem do sagrado. Então as religiões nascem desse empreendimento humano, o desejo do homem de se relacionar com Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que o homem por si só jamais conseguiria desfazer o muro de separação que havia entre o homem e Deus. Num certo sentido, a religião se torna pior do que a irreligião, porque o não religioso, ele sabe muito bem qual é a sua situação diante de Deus, mas o religioso, ele tende a achar que ele está caminhando bem, ele tende a achar que vai tudo bem a vida dele com Deus, quando na verdade ele se apoia em uma muleta que não é o relacionamento real, genuíno com Deus. A terceira forma então de nos relacionarmos com Deus, que diz o pastor Tim Keller, entendo que com muita clareza à luz das Escrituras, é o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, as boas novas de Deus, a história de Deus, Deus nos mostrando que é um plano de Deus para a humanidade. Mesmo o homem tendo se rebelado contra Deus, Deus escolheu, porque ele não tinha nenhuma obrigação de oferecer uma segunda chance, mas Deus escolheu vir graciosamente e redimir a humanidade. E Ele fez isso enviando o seu Filho Jesus Cristo
para que ele fosse morto pelos nossos pecados, e nele agora nós fôssemos justificados diante de Deus, somos declarados justos diante de Deus. Pastor, então precisamos pensar acerca desse evangelho sem sombra de dúvidas. Quantas pessoas que talvez estão do lado de fora, e por que não dizer algumas do lado de dentro das nossas igrejas, que ainda carregam dentro de si essa necessidade de Deus e buscam preenchê-la de outra forma. Lembro da história do grande teólogo Santo Agostinho, como ele buscou de diversas formas preencher o seu coração, até o momento em que não dava mais, e ele tem contato com o Evangelho, com a palavra de Deus, e ele se rende ao Senhor, e ele então disse uma das frases que eu acho mais belas, no seu livro Confissões: porque nos fizeste para ti, e o nosso coração ainda inquieto, enquanto não descansar em ti. Quem sabe você não entrou aqui assim nessa noite, com o coração inquieto? Quem sabe você de casa não tem vivido assim, com o coração agitado e inquieto? Às vezes você não sabe por quê, mas hoje eu quero deixar muito claro, é porque há necessidade de um relacionamento com Deus. No entanto, irmãos, nós podemos nos equivocar na maneira em que nós olhamos para o Evangelho, e aqui Jesus vai nessa passagem corrigir nos seus discípulos, e por que não dizer em nós também, alguns equívocos que são relativamente comuns com respeito ao Evangelho. O primeiro deles, irmãos, Jesus nos ensina aqui que o Evangelho não é uma questão de mérito humano, mas de vontade de Deus. Quero repetir, o Evangelho não é uma questão de mérito humano, mas de vontade de Deus. O bonito da história de Zaqueu é que quando nós olhamos para esse personagem, nós vamos perceber que ele era um dos candidatos mais improváveis para o Evangelho. O texto começa dizendo, lá no princípio do capítulo 19, que Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Talvez você não tenha visto esse verso ainda, do jeito que eu quero te convidar a enxergá-lo nessa noite. Esse verso traduz, na verdade, aquilo que havia acontecido instantes antes, em outros encontros de Jesus com outras pessoas. O texto diz, por exemplo, que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Se você voltar no capítulo 18, você vai perceber como que Jesus já estava preparando os discípulos para essa conversa. No verso 9, quando Jesus conta uma parábola, e nessa parábola havia um fariseu e um publicano. Quem era o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. Era algo semelhante com o que nós temos aí hoje no Brasil, na Receita Federal, que cuidava de toda essa parte da cobrança dos impostos. E o que acontecia? Qual era o problema naquela época? Não havia nenhum mecanismo de fiscalização. Roma, então, escolhia alguém para ser o cobrador de impostos, e ele tinha um valor a repassar por cabeça. Então ele cuidava de determinada região, de determinada cidade, e ele cobrava impostos, mas era da seguinte forma: Roma dizia qual era o valor que precisava de cada pessoa, mas ele podia cobrar o valor que ele quisesse. E muitas vezes assim o publicano fazia, explorando o seu próprio povo, cobrando altas cargas, e ele retinha, ele ficava com boa parte desse recurso e repassava o restante para Roma. E aqui nós não estamos falando só de um publicano, mas o texto diz que ele era o maioral dos publicanos. Ele não só pertencia a esse grupo de pessoas, como ele era o responsável por, dentro do povo de Deus, levantar outras pessoas para que fossem também parte do grupo dos publicanos. Era um candidato improvável, o maioral dos publicanos. Para um judeu, o publicano era visto como alguém praticamente impossível, que tivesse relacionamento com Deus e a sua vida transformada. Para você ter uma ideia, o publicano não entrava no templo, ele não podia participar da adoração. E Jesus começa a desenhar o plano de fundo lá no capítulo 18, no verso 9, quando ele conta uma parábola, e ele vai dizer o seguinte:
2 homens foram para o templo com o propósito de orar. Um deles era fariseu e o outro era publicano. Verso 11, ele vai dizer que a postura do fariseu, o religioso, era a seguinte: posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha que interessante. Ele vai então colocar a lista dos seus méritos: jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Interessante que Jesus não vai dizer: olha, esse fariseu era mentiroso, ele não fazia nada do que ele falava. Não, a questão aqui não era se ele fazia ou não, mas a questão é que ele confiava em si mesmo. A sua justiça provinha de si mesmo. E a Bíblia deixa muito claro, irmãos, quando nós olhamos para a lei de Deus, que todos nós somos, irmãos, condenados. Todos nós, irmãos, sem exceção. Às vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas que estão à margem da sociedade, cometendo crimes, cometendo pecados, vamos dizer assim, que aos nossos olhos são mais graves. E nós então corremos o risco de nos enchermos de orgulho e dizer: olha, que bom que eu não sou como esse tipo de pessoa. E nós então às vezes começamos a, como esse fariseu, enumerar os nossos méritos. Olha, eu mereço. Deus, eu mereço. Eu dou o dízimo de tudo. Deus, eu mereço. O senhor está vendo como a minha postura é a postura correta, mais adequada? Mas isso não passa de religiosidade. Jesus vai dizer que a oração desse homem não passava do teto. Deus não recebeu. E do mesmo jeito que ele orou no templo, ele voltou para casa, sem ser transformado, sem experimentar nada de Deus. Mas o segundo era publicano. Esse homem entra no templo e ele não tinha coragem de sequer erguer os olhos aos céus, mas de cabeça baixa. O texto diz que ele batia no peito, e a única coisa que ele conseguia dizer era: ser propício a mim, pecador. Jesus está preparando o pano de fundo para mostrar, irmãos, que o evangelho não é uma questão de mérito. O evangelho não é sobre o que nós merecemos. O evangelho é sobre a graça de Deus. A vontade de Deus é que a sua graça seja experimentada pelos seus filhos, e ponto final. Mais do que o candidato provável, não, irmãos, é a graça de Deus que nos alcança. O texto vai dizer ainda que Zaqueu, além de publicano, era rico. Interessante que no próprio contexto aqui, nós vamos encontrar agora a partir do verso 18 do capítulo 8, a história de um homem que era importante, vai dizer o texto, e que tinha muitas propriedades. E esse homem vai até Jesus e diz o seguinte: bom mestre, o que eu farei? Olha a pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? É interessante porque a conversa desse homem era sobre aquilo que ele fazia. E Jesus então confronta esse homem dizendo o seguinte: olha, você conhece a lei? E é interessante que quando Jesus menciona a lei, ele não pega aqueles primeiros 4 mandamentos que dizem respeito do relacionamento do homem com Deus, mas ele toca nos 6 que dizem respeito do relacionamento do homem com seu próximo. São esses que Jesus menciona. E esse homem então diz o seguinte: ah, Jesus, nisso aí eu sou campeão. Eu costumo dizer que nessa história aqui nasce o protótipo daquilo que se tornou a música do Roberto Carlos. Ele diz: esse cara sou eu. Eu faço isso bem demais, Jesus. Você não tem noção de como eu sou bom nisso. E Jesus então faz uma prova. Ele não havia entendido, e Jesus o confronta. É como se Jesus dissesse: vamos ver se realmente você ama o seu próximo. Vamos ver se realmente você é alguém tão abnegado. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E o texto diz que ele vai embora triste, porque ele tinha muitas posses. Ou melhor, porque as posses o possuíam. O problema em si não é a riqueza, irmãos, porque no contexto, a gente vai ver aí no verso 24 em diante, a maneira como os discípulos ficam incomodados com a fala de Jesus. Jesus vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos ficam incomodados com isso.
Eu já vi várias explicações sobre o que é essa agulha, o camelo passando. A minha impressão é que algumas pessoas tentam minimizar isso aqui, mas é fato que Jesus está falando de impossibilidade, e os discípulos entenderam isso. Porque quando eles ouvem Jesus falando isso, eles dizem o seguinte: Senhor, então quem é que pode? E era exatamente nesse ponto que Jesus queria que eles chegassem. Jesus então vira para eles e diz o seguinte: aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. A questão não era a riqueza, irmãos. A questão era a confiança do coração, era a fé onde ela era depositada, era o entendimento acerca do mérito, daquilo que se fazia para merecer a graça de Deus, a justiça de Deus. E Jesus vai deixar claro que nós não podemos fazer nada, não há nada em nós, nada que nós possuamos, que nos dê o direito de arvorar e dizer qualquer coisa para Deus, reivindicar qualquer coisa de Deus. Não, a questão não é sobre o nosso mérito, a questão é sobre a obra de Deus. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. É interessante, irmãos, que o texto ainda vai dizer que além de publicano e rico, veja o que diz o início do verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Havia impedimento na visão de Zaqueu em relação a Jesus. Ele não podia ver quem era Jesus, porque ele era de pequena estatura e havia uma grande multidão. Se você seguir a passagem, você vai ver que lá no capítulo 18, no verso 35 em diante, há a narrativa da cura de um cego. Esse cego que recebe de Jesus a graça, não só da cura, mas da salvação, irmãos. A cura dos olhos, na verdade, apontava para uma realidade espiritual. Os olhos dele foram abertos para enxergar quem era Jesus, para enxergar a graça de Deus. É bonito, irmãos, porque há um contraste nessa passagem. A mesma graça, o mesmo evangelho alcança agora um rico, Zaqueu, mas havia alcançado antes um pobre mendigo. É bonito perceber, irmãos, como o evangelho trata acerca da vontade de Deus e não do mérito humano. Não há acepção de pessoas, não há acepção de classes, não há acepção de qualquer forma, irmãos. O mesmo evangelho transforma os dois, mas a grande questão é: o evangelho não é uma questão de mérito. O evangelho tem a ver com a vontade de Deus, a graça de Deus. Não é uma obra humana, mas uma obra divina, de redenção. O candidato improvável tem um encontro com Jesus e a sua vida é transformada. É a graça do evangelho, irmãos, que inclusive o distingue de todas as religiões. Li isso em algum lugar, confesso que não vou saber te dizer agora a referência de qual livro, mas que em um determinado momento histórico, na Inglaterra, houve uma discussão, uma conversa, para se chegar a qual seria o ponto distintivo da fé cristã. E muitos teólogos foram ouvidos, deram as suas opiniões. Claro, não como uma discussão formal, mas como essa discussão que acontece em uma determinada geração sobre um ponto específico. E assim foi naquela época. E C.S. Lewis então deu a sua opinião. O que distingue a fé cristã das religiões é a graça. A religião, como empreendimento humano, ela coloca alguns pontos que você é capaz de realizar, de atingir, para que assim você se sinta merecedor. O evangelho diz: não há nada que você possa fazer, mas olha, Deus fez, Ele fez e Ele te oferece salvação de graça. Irmãos, isso tem uma aplicação muito interessante e simples. Quero dizer a você nessa noite que boa parte das frustrações, do desânimo de muitos cristãos que eu recebi no meu gabinete, abrindo o coração ou em conversas informais, na minha opinião, reside justamente no fato de não entender essa verdade. Há uma confiança excessiva em si mesmos, e quando de repente eles percebem que não estão conseguindo manter aquela postura religiosa, de alguma forma a decepção invade o coração, o desânimo invade o coração. Mas meu irmão,
Quando nós reconhecemos que é a graça de Deus que nos mantém de pé, é a graça de Deus que nos faz caminhar como seus servos, é a graça de Deus, irmãos, que nos leva a vivermos aquilo que Deus planejou para nós. O nosso coração encontra em Deus descanso. O Evangelho, irmãos, não é sobre o mérito humano, é sobre a graça de Deus. Amém, meu irmão? Quando eu olho para essa história, há um segundo equívoco comum com respeito ao Evangelho sendo corrigido aqui. Se num primeiro momento nós estamos olhando para a história de Zaqueu e percebendo que o Evangelho não é uma questão de mérito humano, mas de vontade de Deus, uma ação divina, nós também aprendemos que o Evangelho não é uma questão de aparência, mas de essência. O Evangelho não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. É interessante, irmãos, porque nós temos essa tendência, nós julgamos pela aparência. A Bíblia diz isso, a Bíblia nos afirma que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. São duas afirmações aqui. A primeira de que Deus sonda e vê e enxerga o nosso coração, o nosso interior. Mas a outra é de que nós, seres humanos caídos, nós julgamos equivocadamente muitas vezes pela aparência. E assim, irmãos, nós importamos esse julgamento do cotidiano também para a religião. E nos apegamos aos ritos externos da religião. E julgamos, irmãos, que caminhamos bem na medida em que nós cumprimos esses ritos, ou que caminhamos mal na medida em que enfrentamos alguma dificuldade na manutenção dessa vida religiosa. Mas, irmãos, nós somos convidados a olhar para essa passagem e entender que o Evangelho não é uma mera questão de aparência. O Evangelho não é sobre você largar alguns poucos vícios e você dizer assim: ah não, eu sou evangélico, eu sou servo de Deus, eu parei de beber. Alguns vão dizer: eu parei de fumar, eu parei de fazer isso, eu parei de fazer aquilo. O Evangelho é muito mais do que isso. Não é uma mera questão religiosa externa. O Evangelho tem a ver com um coração transformado. É de dentro para fora. É interessante que na própria passagem o texto vai nos mostrar, irmãos, a religiosidade das pessoas. O texto vai dizer, depois de mencionar quem era Zaqueu e toda esses fatos que o tornavam um candidato mais improvável, ou um candidato improvável, o texto vai continuar dizendo no verso 4, que ele correu adiante, subiu a um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque sabia que ele passaria por ali. No verso 5, vai dizer que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele diz a Zaqueu para que ele descesse, e diz que ele iria para a casa de Zaqueu. É interessante porque Jesus aqui está se oferecendo para ir à casa de Zaqueu. Ele não espera ser convidado. Há um costume evangélico de dizer que Deus ele bate a porta e de maneira muito humilde ele espera ser convidado, mas desculpe, na minha visão isso contraria o Evangelho. O Evangelho diz que ele vem, irmãos, e ele invade a casa, ele transforma, porque é uma obra divina. O único texto que diz que ele bate a porta, irmãos, não é de um coração não redimido, é da igreja. Está lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. É para aquele que já conheceu a graça, para aquele que já conheceu o Evangelho, mas que de alguma forma se ocupa demais com outras coisas, prefere se ocupar com as coisas secundárias da vida. Mas olha, Jesus se oferece para ir à casa de Zaqueu, e o texto então vai dizer que ele desce a toda pressa, recebe a Jesus com alegria. E presta atenção agora no verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. O texto não está dizendo que algumas pessoas ficaram incomodadas. O texto está afirmando que todos aqueles que estavam presentes se incomodaram. No meio daquela multidão, Jesus escolhe o candidato improvável e diz assim: é para a sua casa que eu vou. Que bom saber que o Evangelho é para mim e para você. E ele diz: eu vou para a sua casa. E o texto diz então que esse Zaqueu tem a sua vida
transformada de dentro para fora. O texto diz no verso 8: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Enquanto a multidão julgava pela aparência, julgava pela religião de Zaqueu e a própria religião, Zaqueu, pela graça de Deus, já estava sendo tocado pela presença de Jesus. Ele se alegra em recebê-lo, ele o recebe na sua casa, e ele então tem a sua vida transformada, e ele resolve, aqui está o resultado da graça, ele resolve, há um sinal claro agora de que essa graça invadiu a vida de Zaqueu e o transformou. É interessante que aqui é uma correção inclusive ao texto anterior. Algumas pessoas equivocadamente às vezes pensam que o evangelho significa então, que o relacionamento com Deus impõe que nós abdiquemos de todos os bens, de qualquer plano para a vida, porque afinal de contas Jesus disse que aquele homem tinha que abrir mão de tudo que ele tinha para ter um tesouro nos céus. A questão não era o quanto ele possuía, a questão era a base da sua fé. E aqui no caso de Zaqueu, é o próprio Zaqueu que voluntariamente se dispõe e diz: Senhor, eu quero restituir a todo mundo que eu roubei, e além de restituir a todo mundo que eu roubei, do restante eu vou repartir a metade dos meus bens com os pobres. É uma resolução de Zaqueu, e o que ela nos mostra, que enquanto a religião cheia de aparências é oca por dentro, a graça de Deus transforma o homem de dentro para fora. Que bom saber, irmãos, que o nosso Deus opera dessa forma. Às vezes o que nós vemos, como disse o apóstolo Paulo, no nosso corpo mortal, ainda não reflete a glória do Deus a quem nós servimos. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, às vezes é esse que eu faço. Miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas nós não podemos parar aí, irmãos. O próprio apóstolo continua dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus, porque Ele, irmãos, nos transforma de dentro para fora. E para a gente então caminhar para o fim, nós então percebemos um terceiro equívoco comum com respeito ao Evangelho sendo aqui tratado. Se num primeiro momento nós percebemos que Zaqueu era o candidato improvável, e o primeiro equívoco aqui sendo tratado com respeito ao Evangelho é que o Evangelho não é sobre o mérito humano, mas sobre a vontade de Deus. E se nós percebemos então num segundo momento que o Evangelho não é uma mera questão de aparência, não é simplesmente decorar o jargão evangélico, não é simplesmente andar no seu carro ouvindo música gospel, cuidar da cozinha, das coisas de casa, ouvindo louvor. Tem muita gente fazendo isso, mas a vida não foi transformada, viu? Infelizmente. Mas o Evangelho transforma o homem de dentro para fora. Agora, em terceiro e último lugar, irmãos, terceiro e último equívoco comum com respeito ao Evangelho, que aqui é corrigido. Jesus mostra aos seus discípulos e a nós que o Evangelho não é sobre ganhar, o Evangelho é sobre perder. Talvez isso te choque nessa noite. O discurso religioso hoje, para que as pessoas venham até Jesus, é oferecendo uma série de coisas. Você está com um problema no casamento? Vem para a igreja, o seu casamento vai ser transformado. Está desempregado? Se você agora vier para o Evangelho, você agora vai prosperar. Se você der o dízimo, então, faça o seguinte: dê o dízimo inclusive do salário que você quer receber. Tem gente ensinando isso por aí. Estipule um valor e dê o dízimo, e Deus é obrigado a te recompensar. Irmãos, esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem mais a ver com perder. É interessante, irmãos, porque o reino de Deus é assim, o Evangelho é assim. Há um paradoxo. Quanto mais nós entregamos, irmãos, mais nós recebemos. É interessante, irmãos, como nós encontramos essa realidade. Um autor, eu esqueci o nome dele agora, escreveu um livro muito interessante sobre isso. O nome do livro é O Reino de Ponta Cabeça.
No reino de Deus é assim. O texto vai dizer, irmãos, que Zaqueu perdeu no momento em que ele encontrou com Jesus. Zaqueu perdeu parte dos seus bens. Zaqueu abriu mão de algo como resultado do encontro com Jesus. A pergunta que eu me faço nessa noite, espero que você também se faça, é: o que eu já perdi por causa de Cristo? Há um preço no discipulado. O nosso Senhor disse que aquele que quiser ser o discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Perceba, nesse mesmo texto, lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: porque aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse é que a achará. Percebe esse reino de ponta cabeça, esse paradoxo? Quanto mais nós tentamos ter o controle da nossa vida, mais nós perdemos. Mais difícil viver se torna. Quanto mais nós entregamos e permitimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza, mais nós recebemos. Assim, irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo. Assim, irmãos, nós somos convidados a viver. Talvez o que nós precisamos abrir mão nessa noite é um pouco mais da nossa reputação, daquilo que as pessoas nos veem ou como elas nos enxergam. Será que é isso? Será que nós nos preocupamos demais com a glória dos homens e esquecemos da glória de Deus? Será que nós não nos preocupamos demais com a leitura que as pessoas fazem de nós e esquecemos, irmãos, que precisamos agradar antes a Deus do que aos homens? Tem um texto interessante que traduz algo semelhante. Lucas capítulo 5, versos 5 a 11. Não precisa abrir se você não quiser. Eu faço a leitura e se você quiser depois pode acompanhar. O texto vai dizer assim: Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Aqui é uma passagem onde aqueles homens estavam pescando e eles ficaram a noite inteira jogando as redes e não tiraram nada. Pensa em algo humilhante para um pescador. Eles eram profissionais da pesca e eles perderam um dia de trabalho, a noite inteira pescando, a noite inteira jogando a rede, ela voltava vazia. E de repente Jesus diz para eles: joguem a rede mais uma vez. Será que nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor e lançar as redes, entendendo que é Ele quem conduz as nossas vidas, é Ele quem nos guia? Mas espera aí, quem esse homem acha que é? Ele acha que entende mais do que eu de pesca? O texto diz que porque era Jesus quem falava, ele então lançou as redes. Verso 6: dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Perceba como o fato de Jesus conduzir a vida de Pedro aqui, tocar em Pedro, se manifestar aqui na história de Pedro, faz com que ele reconheça quem é que estava diante de si e ao mesmo tempo quem ele era. Olha, eu não tenho mérito algum, eu não mereço, pelo contrário, eu preciso que o Senhor se afaste de mim porque eu sou pecador. Verso 9: pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Interessante que lá na frente, a Bíblia vai dizer que
em dado momento, eles voltaram atrás, voltaram a pescar. Jesus havia morrido, o coração se entristeceu, a esperança se esvaiu do coração, e eles voltaram a pescar. Será que hoje nós não estamos, de alguma forma, alguns de nós, retrocedendo? É apenas uma reflexão. O convite que eu te faço nessa noite, e que eu me faço nessa noite, é para que eu e você estejamos novamente dispostos a entregar tudo o que for necessário, entendendo que o Evangelho é sobre perder. Mas olha, se algo é deixado por causa de Cristo, essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira glória, e nele nós encontraremos a verdadeira vida. Quem sabe você veio aqui nessa noite e você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você de casa que nos ouve, quem sabe não é essa a sua oportunidade de, olhando para dentro de si, perceber que hoje é o dia em que Ele te convida. Já ouvi pessoas dizerem o seguinte: pastor, eu não vou à igreja porque minha vida não está muito legal. Quando eu der uma melhorada eu apareço lá. Você não vai aparecer nunca, porque você confia no seu próprio mérito. O Evangelho não é sobre o mérito humano, o Evangelho é sobre a vontade de Deus. Quem sabe você não tem vivido uma vida de aparência, a sua religião é a religião dos homens, mas o seu relacionamento com Deus vai de mal a pior. Hoje é o dia de restauração desse relacionamento, em nome de Jesus. E por último, quem sabe você não tem hoje sido o tipo de pessoa que quer reter todas as coisas para si, quer ser aquele que controla os relacionamentos. Você acha que consegue fazer, controla a esposa, controla o marido, controla os filhos, e vai tentando segurar, mas tem percebido que à medida que você abraça com mais força, escorre pelos dedos. E hoje pode ser o dia de você dizer: Senhor, eu entrego tudo em suas mãos, e eu descanso no Deus que cuida de mim. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse verdadeiramente é filho de Abraão. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a nossa jornada seja muito clara diante de nós, com respeito ao Evangelho. Nós possamos avaliar nosso próprio viver e perceber, à medida que caminhamos, os nossos olhos contemplando aquele que se revela ao longo do caminho, em nossa jornada até o dia em que nós o veremos face a face, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você então, encerrando o nosso culto. Quero te convidar a se colocar de pé. Quero te convidar a fechar os seus olhos também e falar com Deus. Qual tem sido a sua resposta ao Evangelho? Ou a sua resposta a Deus? Tem sido uma irreligião prática? Presença nos cultos, mas a vida durante a semana como se tudo isso se resumisse apenas ao domingo? Tem sido a religião, obediência a normas, a rituais, e se contentando com o pouco que eles oferecem? Que Deus nos dê a graça nessa noite de sermos pessoas encontradas respondendo de maneira adequada a Deus, crendo no Evangelho, confiando no Evangelho, descansando no Evangelho, em nome de Jesus. Pai amado, nós te adoramos, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra. Obrigado, Deus, por esse Evangelho maravilhoso, que nos permite enxergar a vida, enxergar tudo mais, com as lentes corretas, interpretando o nosso viver, seja em meio a circunstâncias ruins, seja na bonança, sejam nos dias maus ou no dia bom. Esse Evangelho que nos permite olhar para todas as coisas de maneira adequada. Muito obrigado, Senhor. Livra-nos
de termos uma visão equivocada com respeito ao Evangelho, de confiarmos em nós mesmos, como fazia naquela parábola aquele fariseu, mas que a nossa confiança esteja na graça do Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos da mera aparência, a mera religiosidade. Pai, dá-nos a graça de vivermos o Evangelho de fato. O Senhor nos convida à mesa, o Senhor nos convida para um relacionamento, e que assim nós sejamos encontrados diante de Ti, desfrutando da alegria do relacionamento com o Criador. Ah, Senhor, era assim lá no Éden. O Senhor visitava os Teus filhos todos os dias na viração do dia. Quantos de nós talvez não caminhamos com a saudade enorme no peito, que não passa por nada, mas essa saudade só é preenchida pela Tua presença. Senhor, dá-nos a graça de vencermos a religiosidade e nos enchermos desse relacionamento. Pai amado, nós também Te pedimos, Senhor, que dá-nos a graça de entendermos essa verdade. O Evangelho não é sobre reter, o Evangelho é sobre entregar. Que tenhamos o coração disposto a entregar tudo ao Senhor, entendendo, Pai, que assim nós ganharemos o prêmio, a coroa mais nobre de todas, em nome de Jesus. Pai, nós rendemos a nossa vida aos Teus pés e tudo entregamos a Ti nessa noite. Como Zaqueu, nós nos levantamos e resolvemos nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Leva-nos agora em paz. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Que o Evangelho esteja preenchendo a nossa semana. Em tudo aquilo que fizermos, possamos perceber o Senhor nos conduzindo, cuidando de nós, nos usando para a Tua glória. Seja com Teu povo, abençoando, dando graça, sustentando, para a honra e glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o convencimento, o arrependimento do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, hoje e para todo sempre. Amém e amém.